Em primeiro lugar, quero cumprimentar, em nome da minha universidade, da Academia Portuguesa, do Estado de Fortaleza, na pessoa da professora Gina Pompeu. É um prazer e muita honra que me encontro aqui na vossa universidade, que é uma referência não só do Brasil, mas por outras partes do mundo. Em junho, quando cá estive num evento no âmbito da Assembleia Legislativa, e ouvi os maiores elogios a esta universidade, já tinha dito ao professor Nestor, e o que no meio várias pessoas não têm ou têm muito pouco a ver com o mundo académico, e os elogios foram muito elevados. E por isso, para mim, é uma honra estar nesta universidade e transmitir os cumprimentos da universidade. Também agradecer ao professor Nestor Santiago pelo convite para estar aqui hoje, falar sobre justiça restaurativa. Eu não irei falar mesmo sobre justiça restaurativa, penso que o tema da minha palestra indica isso, apenas irei colocar algumas questões, alguns apontamentos que se colocam, quer aquilo que chama, alguns falam em mudança, outros falam em alternância, outros falam em metamorfoses, aqui buscando o Lichtenberg, como sabem. Eu penso que o Lichtenberg tem razão quando fala em metamorfoses e não em mudanças. Cumprimentar também os professores da Universidade e cumprimentar os caros amigos da Universidade de Minho, amigos porque são amigos, em primeiro lugar. Eu conheço o professor Mário Ferreira Monte desde 2006, da minha arguição de mestrado, em 2006, no dia 3 de junho de 2006. E desde essa altura temos feito uma parceria na defesa, mesmo concordando ou discordando em vários pontos, que são conhecidos, mas uma parceria de trabalho, de dedicação e de aquilo que se chama um trabalho científico honesto, de frontalidade nas questões científicas. Também cumprimentar os professores do Brasil, o professor Clóvis, que representa aqui a comunidade académica do Brasil, cumprimentar os alunos daqui da Unifor e outros alunos que estão aqui, inclusive alunas minhas de mestrado e doutoramento da Universidade Autónoma de Lisboa. É um prazer estar aqui convosco. Bem, como sabem, o tema que me foi apresentado, vou ser sincero, eu tenho como base um estudo que fiz em meados de 2012, 2013, que nunca foi publicado, até está em espanhol, e que tive a relê-lo e a pensar algumas ideias para vos trazer aqui. Desde logo, quando nós pensamos em metamorfosear, alterar ou mudar, a mudança implica cortes radicais, como sabem, a metamorfose não implica esses cortes radicais. Nós não nos podemos esquecer que no sistema de justiça criminal, em primeiro lugar, está dentro do sistema em si, e que tem de obedecer a um princípio básico, que é fundamental, que é o princípio da unidade jurídica considerada no seu todo. Algo que em Portugal, ultimamente, tem sofrido alguns embates, mas não só em Portugal, e que muitas das vezes o legislador se esquece por completo. Também se esquece por completo que o sistema de justiça criminal se subordina a um sistema de justiça, a um sistema jurídico-constitucional. Tem-se esquecido muito da situação. O que traz alguns problemas, como sabem, em termos de depois aplicação da norma infraconstitucional. Ao ponto de alguns dizerem que a própria norma infraconstitucional revoga a norma constitucional. Eu já ouvi isto numa palestra de vários congressos, o que me preocupou profundamente. Principalmente porque, quando se fala de direito penal, nós temos de ter em conta sempre o direito constitucional. E nós podemos esquecer que a Constituição é um marco da nossa civilização, é um marco da nossa cultura e que, em princípio, reflete aquilo que se designa a cultura ou o pensar cultural de um povo, o pensar que cada um de nós tem de ser humano e o pensar que cada um de nós tem de estar. Há pouco a professora Gina aqui falava sobre essas questões, no seu âmbito do Estado, mais interventor, menos interventor, ou médico, mas fala da linha mediana. Mas no âmbito do direito penal, nós não nos podemos esquecer que um direito penal desenraizado do direito constitucional ou da Constituição pode, ou é coxo e não reflete aquilo que se diz
o conceito ou a visão completa de Estado. Na pernada, que Fronterrado e outros autores, quando escreveram sobre estas questões, há um aspecto fundamental que o processo penal, no caso concreto, reflete sempre com clareza e nitidez as alterações ou as metamorfoses conceituais de Estado. Isso é um aspecto que é fundamental. Se nós formos à legislação processual penal antes de 29, depois, e mesmo em 29, por exemplo, numa área que tem a ver com chamadas medidas cautelares de polícia, a atuação da polícia criminal, o poder que a polícia criminal tinha, porque existia uma polícia desde 1901, que era a PIC, na reforma no Código Processual Penal de 1929, esses poderes, ou essa legislação que atribuía esses poderes especiais, específicos, em que o comissário da polícia tinha poderes até de juiz, para a vossa informação, manteve-se em 29. E só em 45 é que foi revogado todo esse manancial, ou essa legislação, em que o comissário, bacharel em Direito, responsável pela investigação criminal de Lisboa e do Porto, podia julgar os crimes até 3 anos e julgar os crimes políticos até 5 anos. E foi em 1945, pelo professor Paulo Ferreira, que essa situação foi revogada através do Decreto-Lei 35.007 de 3 de outubro, assim como a legislação toda que ele conseguiu aprovar no âmbito das polícias, em especialmente retirando a polícia de investigação da estrutura nacional, neste caso da chamada Polícia de Segurança Pública. Foi retirada e separou as polícias. E há uma mudança nesse momento. Não obstante a Constituição Política de 33, houve aqui uma coragem por parte dele, no sentido de separar, retirar o âmbito da justiça criminal da alçada de uma polícia que tinha a função de prevenção, sem dúvida alguma, administrativa e judiciária, mas tinha uma função fortemente de defesa do Estado. Esse é um aspecto que nós nos podemos esquecer em qualquer alteração que possamos discutir quanto ao modelo que nós temos. Também não nos podemos esquecer, está aqui o professor Manfredo Monte, um artigo maravilhoso que ele tem sobre a questão da harmonização do direito penal europeu. Há uma frase naquele artigo que é lapidar, e que algumas pessoas se esquecem depois de indicar a fonte corretamente. Isto é importante falar de metodologia e que é importante. Que o direito penal é um direito de liberdade. É um direito de liberdade. E quando falo de direito penal, estou a falar de direito penal material e processual. É um direito de liberdade, e eu acrescentaria um pouco mais e diria que é um direito de liberdade e um direito de paz, de ordem social. Não nos podemos esquecer isso. Uma coisa é dizer que é um direito de paz e ordem social, outra coisa é defender o que defendiam alguns apoiantes do nacional-socialismo, em que o direito penal tutelar, o bem jurídico máximo, era a ordem social. São duas coisas completamente diferentes que não nos podemos esquecer. Por isso, também não nos podemos esquecer que o direito penal é um direito de liberdade, é um direito de paz e é um direito de ordem social. E aqui, sim, é importante repensar se o sistema de justiça criminal, considerado no seu todo, consegue dar resposta a situações concretas da vida em sociedade e que podem ou não influenciar uma melhor justiça. Não é uma má justiça, é uma melhor justiça. Muitas vezes há uma confusão entre mais com melhor. Não. Melhor justiça tem uma dimensão, mais justiça tem outra dimensão. Eu posso ter mais justiça sem melhor justiça. Esse é um aspecto fundamental. Por isso mesmo, neste ponto aqui, indo ao autor alemão Radl, já naquela altura, no início do século XX, ele alertava que era necessário repensar se em determinadas áreas do direito penal se devia manter a força persecutória do Estado. Aqui é um aspecto em que é importante não esquecer. Mas isto não quer dizer que o direito penal deve sair dessa orla sem haver determinadas cautelas que são essenciais. Também, um dos problemas que está em cima da mesa, e cá está, as alterações legislativas infraconstitucionais, penais, materiais e processuais, muitas das vezes fora do contexto constitucional, têm a ver com situações muito concretas, só para terem uma ideia. Como sabem, as restrições no âmbito da Constituição Portuguesa
as restrições de direitos, liberdades e garantias fundamentais têm de estar previstas na Constituição. E chama-se reserva da Constituição. E o legislador ordinário tem de respeitar essa reserva da Constituição. Nós temos o artigo 34, número 3, que atribui um mandato ao legislador infraconstitucional no sentido de permitir uma determinada intervenção, processual, neste caso, ou pré-processual, como queiram entender, por causa da questão do Brasil, relativamente às buscas domiciliárias, que fala de uma criminalidade que toda ela em si é punível com pena superior a 5 anos. Toda. Mas se nós formos ao Código de Processo Penal na reforma de 2007, verificamos que, afinal de contas, não foi esse o caminho do legislador. O legislador foi para além do texto constitucional. Temos a situação dos 3 anos, desde que seja punível com pena superior, pena de prisão superior a 3 anos, mas depois há uma abertura muito grande, numa linha do número 3 desse artigo, que basta haver flagrante delito, por causa da questão do flagrante delito, e vou às palavras na altura deputada Odete Santos, quando ela estava a criticar, ela não estava a dizer que era naquele sentido, basta haver flagrante delito, o que quer dizer, em qualquer tipo legal de crime, as portas ficam escancaradas. Não é essa a interpretação que eu faço, vou já saber, mas, infelizmente, é essa a interpretação que está a ganhar força, principalmente, em algumas jurisprudências. Porquê? Porque centraliza a discussão fortemente na questão da pena e não... A pena é um elemento essencial, a medida da pena é um elemento essencial, mas há outros elementos que são fundamentais para se discutir. Até porque nós podemos esquecer de uma coisa, nas alterações, e aqui na questão que envolve a justiça restaurativa, é que o direito penal deve intervir para tutelar bens jurídicos que tenham dignidade e carência penal. Não vou falar aqui dos princípios todos, vamos passar à frente. Mas nós podemos esquecer que esse bem jurídico, apesar de haver um titular, aquele é o titular máximo, sem dúvida alguma, mas também representa o que uma comunidade pensa sobre esses valores. Representa o que a Constituição nos direciona no sentido de indicar quais são esses bens jurídicos que devem ser tutelados. Mas não basta só isso. Ainda há pouco eu falava que o direito penal é um direito de paz, é um direito de ordem social e de paz. E é um direito de liberdade. Quando há uma conduta negativa, que se enquadra num tipo legal de crime, o que está em causa não é apenas só esta lesão, também está em causa a ordem jurídica, também está em causa essa liberdade, também está em causa essa ordem de paz. E qualquer alteração, ou qualquer caminho, ou a alternância que se queira promover no sistema de justiça criminal, não pode colocar de parte estes pontos que são essenciais. Por isso, é que é importante chamar a comunidade para discutir estes problemas. Porquê? Porque nós temos de não nos esquecer que o direito penal, que é um direito, que outros falavam aqui na aula, de limitar, não é o direito do punir, limitar o poder do punir, é algo que é muito importante. O direito aparece, o direito constitucional ou a Constituição apareceu para limitar o poder político, o direito penal aparece para limitar o poder do punir. Isso é algo que é importante, nós podemos esquecer. Não é para legitimar o poder do punir, é para limitar o poder do punir, que através da limitação vai legitimar. Mas, como o professor Cláudio Roxine, naquele evento de São Domingos sobre os 20 anos do Código Nacional, há uma parte em que ele alerta quanto a estas possíveis alternâncias. O perigo que podemos ter de termos um direito penal de carteira ou um direito penal de classe social. Dependendo da classe social, assim eu posso ter o direito penal. Este texto é um texto maravilhoso, foi coordenado, esse livro, como sabem, pelo professor Ferreira Monte e outros professores da Universidade do Minho, foi uma homenagem ao professor Ferreira Dias, e há um aspecto daquele texto que deve ser lido e relido várias vezes. A pena que o legislador não o faça, porque nos chama a atenção do perigo, como diz o nosso amigo professor Manuel Costa Andrade, do perigo de legislar à flor da pele, tem acontecido ultimamente,
e o perigo de legislar sem olhar para todo o sistema como um todo. Só para terem uma ideia, e isto acontece dentro do sistema de justiça criminal, como fora do sistema de justiça criminal. Penso que foi no dia 25 de junho de um determinado ano, penso que foi 2013, em que no mesmo dia saem 2 diplomas, 2 decretos-leis em Portugal, tratam do mesmo assunto. Tem a ver com o problema da violência no desporto. Eu posso dizer que nesse mesmo dia há um diploma A e o diploma B. O diploma B revoga metade do diploma A no mesmo dia. No mesmo dia. São casos concretos. Outras situações que ocorrem, por não haver esta ligação, por não haver esta visão global do sistema. Por exemplo, quanto ao crime de ofensas corporais, neste caso a atividade física, eu posso utilizar uma pedra, posso utilizar uma arma, posso utilizar um quadro, posso utilizar um carro e posso utilizar um animal. E o que acontece? A legislação sobre os animais tem um artigo específico sobre a utilização do animal como uma arma de arremesso. Estão a ver? Um caso concreto. Isto tem a ver com o que estou a dar exemplos da falta de visão do sistema. E qualquer alteração, eu não sou uma pessoa que sou totalmente contra as metamorfoses ou sou totalmente a favor. Eu gosto de pensar os assuntos e refletir os assuntos. Nós acabamos à noite e temos de sentar e refletir sobre os assuntos. É importante que os professores universitários o façam para termos uma sociedade melhor, como sabem. Por isso mesmo, este perigo que nós temos com as alternâncias que possam vir, aos metamorfoses do direito penal que possam surgir, temos aqui o perigo, como disse o professor Cláudio Roxino, em Braga, no Estado de Minho, de criar um direito penal de carteira. Eu diria aqui um pouco mais de classe social. Dependendo da classe social, assim eu posso ter ou não um determinado direito penal. Eu agradecia, quanto ao tempo, me avisasse. Faltam minutos. 5 minutos? Muito obrigado. É que eu tenho um ultimato muito importante. Quanto à questão, por exemplo, também do processo penal e destas questões que estão em cima da mesa. Há que ter em conta, e não nos podemos esquecer da situação, que o processo penal não é um direito que existe para legitimar a persecução criminal. Eu costumo dizer que o direito penal, o direito processual penal, é o direito por excelência dos inocentes. Também não concordo com aquela frase de que o direito penal é a carta magna do delinquente. Vai contra aquilo que, neste ponto estamos dois completamente de acordo, o chamado direito penal de liberdade. Até fomos a Macaria, como sabem, ele é muito claro quanto ao espaço do poder de punir do Estado. Ele é muito claro. É naquele espaço que nós, cidadãos, atribuímos. Nós, cidadãos, não atribuímos toda a nossa liberdade ao Estado para punir. Nós não fizemos isso. Pelo menos que eu saiba. Mesmo em ditadura, mesmo no Estado Novo em Portugal, isso não acontecia. Isso não acontecia. Esse é um aspecto fundamental, não nos podemos esquecer. Outra questão também que nós temos de ter em conta é que temos de olhar, por exemplo, para o nosso ordenamento, para aquilo que nós já temos, para o nosso sistema, e verificar se nós já não temos institutos que nos ajudem a tornar, a ter uma melhor justiça criminal, principalmente em determinado tipo de lugares de crime. Em 87, não obstante a Constituição Portuguesa ainda manter, em 97 alterou-se, mas ainda manter aquela pseudo-rigidez de que a ação penal estava subordinada ao princípio da legalidade. É claro que em 1997, na reforma, na revisão constitucional, alterou. Passou, em vez de ter subordinada, passou a orientada pelo princípio da legalidade. Mesmo assim, o professor Figueiredo Dias e a sua equipa, da altura,
tivesse o Código Processual Penal de 87, colocaram à disposição de quem vai decidir sobre os casos que são colocados em cima da mesa, institutos que se aproximam ou que estão dentro daquilo que é o princípio da oportunidade, o princípio do consenso, e que ainda hoje são muito pouco utilizados em Portugal. Eu também, na minha atividade atualmente de advocacia, fiquei radiante quando vi uma jovem procuradora, num caso de condução sob efeito do álcool, optar pelo processo, querer que o caso concreto fosse submetido a processo sumaríssimo. De vários processos, felizmente houve uma procuradora que requereu, como sabem, requerer, neste caso o arguido concorda ou não concorda, concordando, o magistrado tem de homologar esta decisão. Veja, eu gostaria que se fosse, Portugal fizesse um estudo de quantas vezes é que o Ministério Público fez uso deste Instituto Jurídico Processual Penal. Relativamente ao processo sumário, só para dar uma ideia, eu também fui, até há 2 anos, era oficial da Polícia Pública, e cheguei a ter oficial superior, mas tive uma altura da minha vida que estava na vida operacional. E nessa minha vida operacional, muito das detenções, que chamamos prisões, enquadravam-se naquilo que é designado o processo sumário, outros no processo sumaríssimo, até outros no processo abreviado. Eu posso dizer que, tirando 1% dessas detenções, estamos a falar, por exemplo, num fim de semana de 50, 1%, tirando 1%, quer julgar em processo sumário ou sumaríssimo abreviado, tudo mais baixava a processo comum. O problema não está na ordem jurídica, o problema não está no sistema em si, em termos jurídicos, normativos. O problema está na organização do sistema judiciário, que não tem as estruturas adequadas a pôr em marcha institutos que nós temos e que podem resolver rapidamente questões jurídico-criminais. Este é o problema que nós temos. Eu não posso tentar resolver este problema através do processo penal. Tinha aqui muita coisa a dizer, mas depois terão a oportunidade de ler. Mas quais são outras questões que eu gostaria aqui de alertar em qualquer alteração ou em qualquer alternância? Há um aspecto quanto à política criminal, também quem quiser estudar sobre isso, há textos sobre essas matérias, mas há limites que nós não podemos ultrapassar. Primeiro, só há princípio da legalidade penal se houver princípio da igualdade penal. Se nós não tivermos os dois a funcionar ao mesmo tempo, nós temos aqui uma desigualdade, ou criamos os chamados espaços do direito penal de classes. Também não nos podemos esquecer que, se estamos no direito penal, tem uma função, mais que uma função, tem a função de garantia, a função de segurança, a função de coesão social, mas há uma função máxima que é chamada função de equilíbrio entre a tutela de bens jurídicos, por um lado, tem de ser efetiva, e por outro também a defesa do agente do crime contra o poder punir do Estado. Se nós nos esquecemos deste equilíbrio, nós podemos ter aqui problemas graves em termos de atuação, o que vai também afetar depois qualquer alteração, qualquer alternância. Por isso, primeiro é preciso decidir se aquele bem jurídico tem ou não tem dignidade penal. Se tem ou não tem carência penal. Antes de qualquer opção, nós temos de sentar e temos de discutir. Esse é o aspecto. Outro tem a ver com a liberdade da decisão e a autodeterminação do ser. Também tem de ser chamada à discussão. O que quer dizer que a questão que está em cima da mesa também envolve a garantia e a defesa e a tutela efetiva de direitos fundamentais, de liberdades fundamentais pessoais. Não nos podemos esquecer disso. Outro ponto é que a justiça é um valor constitucional. E é um valor constitucional que sem ela nós não temos democracia. Eu posso ter justiça sem democracia,
Mas não há democracia, não temos Estado constitucional democrático sem justiça. E a justiça é um valor fundamental. Qualquer alternativa tem de ter em conta que eu chamo o limite epistemológico e axiológico quanto à impossibilidade de ser o caminho de um sistema encapotado, isto é que é perigoso, de abolicionismo. É preciso ter muito cuidado, porque na defesa de um determinado modelo ou de uma alternância, uma metamorfose, eu posso ter por trás, escondido, um movimento abolicionista sem se verificar quando se lê diretamente a norma. Também não nos podemos esquecer que a questão da defesa, o devido processo legal, o direito a advogado, o advogado está presente, é muito importante, mas não nos podemos esquecer que as Constituições democráticas atribuem ao advogado uma função constitucional. E a função constitucional, é claro, é um elemento essencial à administração da justiça. Estou a falar do artigo 208 da Constituição Portuguesa. Eu penso que a Constituição também brasileira tem o mesmo, quase a mesma redação, muito idêntica à redação. Não nos podemos esquecer disso. Sei que há aqui delegados da polícia e, por isso, às vezes a polícia tem uma comichãozinha sempre que vê o advogado entrar. Eu posso dizer, isto é uma questão pessoal, com 24 anos, os advogados não entravam no departamento policial quando estavam lá os presos. A partir do dia em que eu fiz oficial dia pela primeira vez, os advogados passaram a falar com os presos, com os detidos em Portugal. Pelo menos no meu departamento policial. Cá está, acima da lei orgânica da polícia, está a Constituição. Este é um aspecto fundamental. E não nos podemos esquecer que em qualquer alteração o advogado tem esse papel. Falta saber se ele depois tem preparação ou não. Também não nos podemos esquecer da tutela jurisdicional, que é fundamental. É fundamental porque é mais um olhar sobre o problema, e eu estou quase a terminar, é mais um olhar sobre o problema. Nunca me esqueço, o professor Ferreira Dias, o aprendiz com o professor Mário Ferreira Monte, quando ele explicou o porquê da nossa estrutura processual penal portuguesa, esta chamada estrutura acusatória do processo, em que temos vários intervenientes, porque a lei, como sabem, é criada, é aprovada por homens, a lei é interpretada e aplicada por homens, a lei é aplicada sobre homens. Quando homens é seres humanos, é mais fácil assim. Para evitar aqui essas questões. Seres humanos, está bem? Isto é muito importante, não nos esquecermos disso. Assim que também é muito importante não esquecermos que a justiça penal é para todos. Esse é um aspecto fundamental. Por isso, a tutela jurisdicional é essencial. Nós não podemos abdicar da tutela. Podemos concordar ou discordar, podemos considerar que aquele juízo não interessa. Mas em termos de princípio basilar de qualquer metamorfose ou de qualquer alteração do sistema justiça criminal, a tutela jurisdicional não pode ser afastada. E eu vou terminar dizendo o seguinte: qualquer alteração, qualquer mudança, se quiserem falar em mudança, qualquer metamorfose do sistema de justiça criminal, antes de avançarmos, nós temos de estudar aonde é que houve a falha anteriormente. E só depois é que devemos dar o passo. Esse é um aspecto fundamental. Porque senão, como disse Dom Pedro I, neste caso Portugal, não o Brasil, quando há qualquer alteração, assim está melhor, ganhamos. Mas há um aspecto fundamental, é que quem tarde vence, perde sempre, nunca ganha. Por isso, para que a ciência ganhe, vamos continuar com este trabalho. Os parabéns pela iniciativa, pelo convite. Muito obrigado pela vossa paciência e mobilidade.